Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe sua vida, sua família. Nós estamos aqui dando início a mais uma escola bíblica dominical, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre ídolos do coração. A gente já está na lição 9. Eu tenho gostado muito dessa revista. Ela fala algumas verdades para as nossas vidas e que espero que você tenha aproveitado, esteja aproveitando essas lições. A gente está na lição 9, aqui na página 30. Nós vamos falar sobre o sucesso na lição de hoje. Mas vamos estar dando início aqui, vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, nós vamos ler esse capítulo todo da Palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, verso 1 ao verso 27. Nós vamos saber um pouco mais sobre essa sabedoria no Provérbios, nesse provérbio capítulo 4. Mas antes nós vamos falar com Deus, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, vamos glorificar a esse Deus Todo-Poderoso. Pai Santo, Deus de amor, em nome de Jesus, Tu que és um Deus que está sentado no seu trono soberano, que governa e reina sobre os séculos dos séculos, mesmo assim está presente em nossas vidas, na nossa família. O Senhor que mudou a nossa história, Pai. O Senhor que transformou o nosso ser. O Senhor que mudou a nossa vida por completo, nos instruiu e nos instrui, Senhor, diariamente. Teu é o louvor, a glória, o poder, a majestade sobre todos os séculos, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, amém, Pai. Pai eterno, Tu que estás aí assentado, mesmo assim o Senhor vem ao nosso encontro. Por isso, Deus, em nome de Jesus, aceita a nossa adoração, o nosso louvor. E fale, Pai, conosco através da Tua santa palavra. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Então vamos ler aqui, Provérbios capítulo 4. Nós vamos ler esse capítulo todo. Bom, vamos ler aqui de forma pausada, bem tranquila, para que nós entendamos o que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim então a palavra de Deus: exortação paternal. Ouve, filhos, a instrução do teu pai, estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. E se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve-me, filho meu, e aceite as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus.
Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Meus irmãos, que texto belo quando nós lemos. Aqui a palavra de Deus é muito clara. Salomão nos ensinando sobre a sabedoria, principalmente do verso 1 ao verso 9, que nós devemos ter essa sabedoria, que essa sabedoria nos exaltará e que nós devemos reter no nosso coração as minhas palavras, no caso aqui as palavras de Deus, os mandamentos do Senhor, para que nós vivamos. Depois do verso 10 em diante, ele vai falar sobre a questão do perverso e a questão do justo. Vai falar que, o primeiro verso 10 aqui vai falar que nós devemos ouvir para que sejam multiplicados a nossa vida, ouvir sobre a sabedoria. Aqui o sábio também vai dizer que nós devemos nos afastar dos perversos. Verso 14, não entres na vereda dos perversos. Olha só, nem siga pelos caminhos maus, evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo. O que ele está querendo dizer aqui? Quando nós sabemos que os dias são maus, quando nós sabemos que não pessoas, mas que o pecado é mau, nós devemos nos desviar, passar ao largo. A ideia aqui é dizer o seguinte: nós não temos que confiar em nós mesmos, no sentido de eu consigo passar por isso e não vou pecar contra Deus. Não conseguimos. Nós certamente pecaremos. E aí depois ele vai concluir dizendo que nós devemos nos afastar da falsidade. É interessante aqui que não é afastar dos outros que são falsos. Desvia-te de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, nós não devemos ser falsos e nem ser perversos dos lábios. Nós devemos andar pelas veredas do Senhor, pelo reto caminho. E não devemos nos inclinar ou declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Sabe as palavras? Medite nesse texto mais uma vez, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando por pessoas queridas nessa hora e depois nós vamos estar cantando. E logo após a canção nós vamos estar meditando no texto da palavra de Deus. Vamos orar pela vida, os aniversariantes de vida, o seu Ezequiel de Freitas, está completando mais um ano de vida durante essa semana. Aniversário de casamento, o nosso amado casal, né?
Jaconias Isabel, diácono Jaconias, a nossa irmã Isabel, as famílias de oração, a família da nossa irmã Maria de Fátima, missionária Fátima, e a nossa irmã Maria José. Vamos estar então orando, falando com o nosso Deus nessa hora. Deus eterno, Deus de amor, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a nossa vida diante da Tua presença. Já lemos a Tua palavra, Pai, que nos orienta que nós não devemos vacilar ou desviar o nosso caminho nem para a direita nem para a esquerda, mas andar em retidão de vida. Que os nossos olhos de fato estejam fitos, olhando somente para o Senhor e o autor da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai eterno, em nome de Jesus, colocamos essas pessoas em Tuas mãos. Pessoas queridas, ó Pai, diante de Ti. Colocamos a vida do nosso irmão, diácono Ezequiel de Freitas. Pai eterno, em nome de Jesus, sustenta a vida do Teu filho. Pai eterno, dê anos de vida, prolonga os anos de vida dele. Que em nome de Jesus o Senhor possa abençoá-lo, guardá-lo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, fortalecer a fé. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa sustentar a vida, possa dar saúde para o Teu filho, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, também colocamos a vida e o casamento do diácono Jaconize e sua esposa Isabel, essa família tão querida, Pai. Abençoe esse lar, abençoe o casamento, abençoe o fruto dessa união aquésia. Pai eterno, abençoe, Senhor, que eles possam ser supridos de toda e qualquer necessidade. Senhor, revela sempre a Tua vontade na vida de cada um deles. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe também a família da nossa missionária Fátima, que está no campo, Pai, trabalhando para a honra e glória do Teu santo nome, que tem dedicado tempo na Tua obra, que tem dedicado tempo à missão, Pai, que o Senhor a vocacionou. Pai, então ilumina a mente dela, o coração dela, que ela continue, Senhor, sendo mensageira do Teu Evangelho, Pai. Abençoe toda a família da Tua filha. Pai eterno, em nome de Jesus, também abençoe Maria José, a sua casa, o seu casamento. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe Juscelino, Pai, que está se recuperando dessa enfermidade que ele teve. Pai eterno, que em nome de Jesus ele possa sair de tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome. Supre, Pai, essas famílias de toda e qualquer necessidade. Permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, vamos louvar ao nome do nosso Deus nessa hora, com cânticos de louvor ao nosso Senhor.
dando início a essa aula de Escola Bíblica Dominical, vamos abrir as nossas Bíblias. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Ele é o texto base aqui da nossa lição. Aqui a palavra de Deus nos instrui. Eu vou dar um panorama geral aqui com relação ao que está acontecendo nesse texto, né? E a lição também vai falar um pouco sobre essa realidade. Não vou ler esse capítulo todo, vou ler alguns trechos, vou ler os primeiros versos aqui, o verso 1 e o verso 6, depois eu vou explicar o que aconteceu, o que estava acontecendo ali. Mas lê em casa que é importante a gente tirar algumas lições, depois eu vou estar lendo alguns versos também para falar do que aconteceu e como aconteceu. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso ao meu senhor, o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 460.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Vou ler o verso 7 a 17 também. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que quereis, os 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que responda, hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caírem de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto
a ira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, e eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Meus irmãos, o texto é muito duro. Ele fala sobre um homem que certamente conhecia Deus, o rei Davi. Ele fala de um homem que, até a nossa lição aqui vai falar, a gente vai ler, que estava talvez no ápice da sua história, conhecia Deus, já tinha vencido várias batalhas, era um homem que era aclamado pelo povo, era um homem que na sua época provavelmente tinha muitos seguidores, mas esse sucesso, esse poder subiu à sua cabeça. E ele, sendo incitado por Satanás, pecou contra Deus. Pecou contra Deus porque queria saber esse censo, queria fazer esse censo, queria saber qual era o tamanho do seu povo, queria saber o quão poderoso e quão de sucesso era. E isso não agradou ao coração de Deus. Coisa terrível é andar na contramão do Senhor. Coisa terrível é não seguir os caminhos de Deus. Coisa terrível é deixar o sucesso subir a cabeça e escutar a voz de Satanás e não a voz de Deus. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que nós possamos mudar a nossa história em nome de Jesus, que esse ídolo não seja encontrado no nosso coração, e se for, que ele seja caído agora, em nome de Jesus. Mas vamos seguir aqui, vamos ler aqui um pouco mais da lição desse dia. Nossa lição é a número 9, a lição chamada Sucesso. Depois a gente vai estar lendo o restante do texto, o restante do capítulo. A gente vai estar lendo do verso 18 ao 27, depois do verso 28 ao verso 30, até o final dessa lição. Vamos estar lendo aqui então, falando um pouco mais, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. A lição começa assim então. Você pode subir muito para o seu próprio bem. É possível subir alto demais. Ficar alto demais é alcançar voo alto demais. Fique muito tempo em elevadas altitudes e dois dos seus sentidos irão sofrer, a audição e a visão. O autor aqui vai dizer que quanto mais alto nós subimos, menos nós enxergamos e menos nós ouvimos. Quanto mais nós subimos, menores ficam as pessoas e menos você escuta a voz delas. Essa é a ideia. O sucesso faz isso. Nós vamos subindo, nós vamos subindo, nós vamos subindo, nós vamos subindo, nós vamos ganhando seguidores e mais seguidores. Hoje, então, no meio de redes sociais vastas, várias redes sociais, quantos seguidores nós temos de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube e tantas outras redes sociais que existem por aí. Nós somos seguidos por muitos
seguimos a muitos, mas não conhecemos quase ninguém. Sabe por quê? Porque é por causa de exatamente disso. Quanto mais alto nós estamos, quanto mais seguidores nós temos, quanto mais sucesso nós alcançamos, mais distante nós estamos do povo. E isso aconteceu com Davi. Davi, como eu falei, era um rei segundo o coração de Deus, um rei que a lição vai dizer que era temido sobre todos, um rei que a lição aqui chega a dizer que as suas terras, seu ministério é forte e as suas fronteiras cobrem mais de 95 mil quilômetros quadrados, área maior do que o Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos. Davi, segue aqui a lição, torna-se um herói imbatível e temido por todos os lados. Não há manchas em sua administração, ele é amado pelo povo, servido pelos soldados, aclamado e seguido pelas multidões. Davi está lá no alto o tempo todo, ele era uma referência ao povo. Estava lá no alto de tudo, de todos. Mas ele parou de escutar. Primeiro ele parou de escutar a voz de Deus. Ele foi ali incitado pelo diabo, por Satanás. Segundo, ele parou de escutar a voz do povo. Ele tinha tanto sucesso, tantos seguidores, que ele não conhecia mais absolutamente ninguém. Não sabia muitas vezes as necessidades e as vontades. Enxergava todos como uma miniatura, porque afinal de contas, ele era o cara. Isso acontece nas nossas vidas também. Talvez nós possamos ter vários seguidores em redes sociais, fazer várias lives, ser conhecido por muitos e muitos, mas não conseguimos mais enxergar absolutamente ninguém, porque nós estamos tão lá no alto, tão nas alturas, que quando olhamos para baixo é como se nós estivéssemos no prédio mais alto do mundo. Quando se olha para baixo, nós não observamos e não vemos só pessoas andando. E mesmo assim não reconhecemos essas pessoas, porque não dá para ver o rosto delas. Não escutamos mais a sua voz, porque está tão distante que nós não escutamos absolutamente nada. E aí, nós não nos tornamos pessoais, porque já não olhamos mais no olho com outra pessoa, já não conversamos com outra pessoa, a arrogância toma conta da nossa vida, porque somos altivos, porque estamos no alto. Davi passou por isso. E olha o contraste que a lição aqui vai trazer. Que contraste aqui, na segunda parte da lição aqui. Que contraste com o modo como encontramos pela primeira vez esse rei Davi. No vale de Alá, ajoelhando-se à beira do ribeiro, procurando por 5 pedras lisas e confiando totalmente no poder do Senhor dos Exércitos. Todos os outros estavam em pé, os soldados estavam em pé, Golias estava em pé, seus irmãos estavam em pé, os outros estavam no alto e com medo. Davi estava abaixado na parte mais baixa do vale. Nunca esteve tão baixo, contudo, nunca esteve tão forte. Algumas décadas depois, a situação se inverte e agora ele está alto demais para ouvir os conselhos de alguém. O propósito desse estudo é extrair algumas lições desta história para nos auxiliar a lidar com o sucesso. A primeira lição:
a sedução do inimigo. Não pense que o inimigo faz isso só com Davi, não. Faz isso conosco. Olha o que a lição vai dizer. Primeiro ponto, a sedução do inimigo. O inimigo de nossas almas possui um revólver super destrutivo, feito sob encomenda, de alcance ilimitado, com um cano canelado e mira certeira para o coração. Ele não cospe balas nas mais tristeza, não leva vidas, não mata ninguém, mas tira sorrisos. Não inflige feridas na carne, mas feridas na fé. Seu nome é sedução. Todas as batalhas de Davi contra inimigos carnais foram vitoriosas, mas quando ele esteve na mira desta arma fatal do diabo, sucumbiu. Foi assim na história de Betseba e agora, quando se tornou grande demais, foi levado a pensar que o seu sucesso devia ao poderio de combate do seu exército. Vou parar aqui, segura um pouquinho. Aqui o texto está dizendo sobre os inimigos da nossa vida, inclusive esse inimigo sucesso. Davi, certa feita, observando a Betseba, tomando banho, se encantou com ela e achou que deveria possuí-la. E como ele era o rei, ele a possuiu. E sucumbiu por causa disso. Não satisfeito com isso, Davi, em toda a sua arrogância, muitas vezes, sucumbiu mais uma vez por achar que todo o seu sucesso devia ser por causa do seu poderio bélico, do seu exército. E aí eu vou continuar lendo. Por isso, deu ordem para que fosse feito o censo, a fim de verificar quantos eram os seus soldados preparados para a batalha. Quando Davi ainda nem usava armadura, venceu Golias. Quando passou a usar sua armadura, venceu os inimigos. Mas quando estava sem a armadura de Deus, sucumbiu diante da sedução do inimigo. É por isso que Paulo nos alerta quanto ao fato de que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Ou seja, Davi, sem armadura nenhuma, venceu Golias, porque ele confiava no poder de Deus. Davi, mesmo com a armadura, venceu aos outros, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Mas quando Davi tirou a sua armadura de Deus, ele sucumbiu diante da sedução do inimigo. E é isso que acontece em nossas vidas. Nós sucumbimos toda vez que nós estamos distantes de Deus, afastados de Deus, longe de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter isso na nossa mente, que o inimigo das nossas almas, ele quer nos derrubar. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra principados e potestades do ar, é contra o inimigo das nossas almas. Se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de devoção a Deus, uma vida cheia de Deus e menos do mundo, nós vamos sucumbir, nós vamos afundar, nós vamos ao fundo do poço, assim como aconteceu com Davi. O inimigo aqui acertou Davi em cheio. Ele pensava que estava tudo normal. É interessante esse tudo normal. Meus irmãos, quando nós achamos que tudo está normal, tudo está muito bem, pense e reflita como está a sua vida com Deus. Porque o inimigo das nossas almas, ele é mestre em colocar na nossa mente que está tudo certo, está tudo normal. Principalmente quando Deus nos manda fazer uma coisa e nós não fazemos. Não coma do fruto. Aí a serpente vai lá e diz, não é bem assim.
tudo normal, pode comer do fruto. É assim que ele age até hoje, meus irmãos. E até hoje nós caímos nessa história. Até hoje nós caímos nessa história. Ele pensava que estava tudo normal. Afinal de contas, fazer um recenseamento não era proibido, não era algo proibido da lei. Joabe, um de seus oficiais, conseguiu ver além e perceber o que estava por trás da ideia de Davi, uma vez que o rei deu a ordem para contar até mesmo os levitas que jamais deveriam ir para a guerra. Mas Davi estava alto demais para ouvir um companheiro, o oficial que o ajudara em tantas batalhas. Davi esqueceu que as batalhas eram conquistadas pelo Senhor dos Exércitos e não pelo seu poder, seu próprio exército. O final da história tudo isto desagradou a Deus, como a gente leu no verso 7. Davi mandou fazer o recenseamento, foi feito o recenseamento, e no verso 7 Deus já virou e já disse: não me agradou, porque não foi pelo poder do seu exército que você ganhou, foi pelo meu poder. E a lição segue: ainda que pareça algo comum, o pecado é sempre pecado e sempre vai desagradar a Deus. Ainda que todos façam, não significa que deixou de ser pecado. Para não sucumbir diante desse ídolo do coração, chamado sucesso, é imperativo considerar a orientação de Provérbios 13:10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. O que esse primeiro ponto está dizendo? Que o inimigo das nossas almas ainda nos seduz hoje. Segunda lição, que nós precisamos escutar os conselhos daqueles que são de Deus, não do mundo, que tem uma direção vinda de Deus. Terceiro, a terceira realidade que a gente pode ver aqui é com relação ao pecado. Por mais que o mundo esteja do jeito que está, achando que muitas coisas que são pecados não são, elas continuam sendo pecado. Não está no senso comum. O senso comum não é Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Se a Bíblia afirma que é pecado, então é pecado. Ponto. Não importa a minha opinião, nem a sua. A Bíblia afirma que é pecado, então é pecado. Ponto final. É o que nós precisamos crer. E quando nós pecamos contra Deus, nós desagradamos a Deus. Por isso que Provérbios 13:10 é importante. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Nós precisamos nos aconselhar na própria palavra de Deus, queridos, e seguir os seus caminhos, em nome de Jesus. Mas a segunda realidade aqui, que fala sobre o sucesso, esse segundo ponto aqui é duro também. Sucesso, a chave para a ruína. Voltamos ao ponto nevrálgico dessa história. Tudo isso desagradou a Deus. Ao olharmos para a história de Davi, sempre o encontramos consultando a Deus sobre o que devia fazer diante dos combates na guerra, mas nesse caso não há menção de Deus nos primeiros versos. Davi se envaidece e o sucesso lhe sobe a cabeça, de modo que não há menção de Deus. Quando a gente lê do verso 1 até o verso 6, não é citado Deus. E Davi tinha por costume o consultar a Deus para tudo. Mas ele não fez isso dessa vez. Por quê? Porque o sucesso,
a vaidade subiu a sua mente, subiu a sua cabeça. Vamos seguir aqui. O problema aqui é que o sucesso se tornou um ídolo do coração de Davi. Segundo Tim Keller, o ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode dar. Um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode dar. Ou seja, Davi vencia as batalhas. Ele estava achando que era ele, mas quem fazia isso é o próprio Deus, certo? E aí ele faz esse recenseamento, por quê? Porque ele procura a dar a ele o mérito que é de Deus. Isso é um ídolo. Esse é o ídolo do sucesso. Davi não consultou a Deus. E até parecia que tudo daria certo e que Joabe era o errado da história. Contudo, Davi esperou que fosse assim. Alguém saiu de trás da cortina e ocupou o centro do palco, dizendo o que Davi fez desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Deus não mais ficaria em silêncio. O nome não mencionado até o verso 6 passa a ocupar o centro do capítulo até dali para frente. Davi, o que manda, entre aspas, fica sentado, enquanto Deus assume o comando e apresenta as consequências. 3 anos de fome, 3 meses de derrota diante dos inimigos, ou 3 dias de morte na terra pela peste e pelo anjo do Senhor. Que situação desconfortável. Que batalha em glória Davi estava travando com o Senhor. Qualquer escolha seria ruim, mas ele tinha de escolher, visto que tomar a primeira decisão sem consultar ao Senhor. Davi escolheu, então, cair nas mãos de Deus. E podemos pensar nos seguintes motivos. A. As misericórdias do Senhor não têm fim. B. Deus poderia perdoar e restaurar sua vida e o reino, enquanto que os inimigos e a fome não. A Escritura adverte: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas 6:7. Quem busca o sucesso e quer brilhar como uma estrela, acaba caindo na sedução do inimigo e trazendo ruína à sua vida e àqueles que estão à sua volta. Deus vê todas as coisas e não inocenta o culpado. Ele trata com seriedade o pecado para promover a santidade e restaurar o seu povo. Meus irmãos, o que acontece é grave, é duro, porque Deus vira para Davi e fala: olha, vocês têm 3 opções. Você vai perder batalhas, vai morrer muita gente do povo e três anos de fome. É isso. 3 anos de fome. Davi fez a sua escolha. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? A Escritura adverte: de Deus não se zomba. Em outras palavras, existe consequência para o nosso pecado. Não pense você que Davi pediu perdão do pecado, mas existiu consequência assim mesmo. Coisas terríveis aconteceram. Mas não foi culpa de Deus, foi culpa do pecado de Davi. Por quê? Porque Davi escolheu primeiro, escolheu distante de Deus, não pediu a orientação de Deus. Ele seguiu o seu próprio entendimento, a sua própria razão, o seu próprio sucesso, a sua própria
altivez, e não é isso que acontece nos nossos dias. Muitas vezes nós escolhemos as coisas erradas, fazemos as coisas erradas, às vezes até achamos que está certo, mas não consultamos a Deus. E de Deus não se zomba. Existe consequência para o pecado, meus irmãos. E as consequências são sérias. Deus trata o seu povo com seriedade. Ele trata com seriedade o pecado para promover a santidade e restaurar o seu povo. Mas parece que existe cristão que não está pensando nisso, mas acha que pecado é bobeira. E não é. É algo muito sério, meus irmãos. Algo muito complexo, que existem várias consequências. Quando a gente acha que o pecado é bobeira, nós estamos zombando de Deus. Porque Deus em sua palavra nos alertou. Pois aquilo que o homem semear, isso ceifará. Se você está semeando pecado na sua vida, na sua família, na sua escola, faculdade, ou sabe-se lá onde for, você não vai ceifar coisa boa. Você vai ceifar as consequências do seu pecado. E não pague para ver com Deus não, achando que você vai semear coisa ruim e vai ter o fruto da maçã. Não. Se você semear pecado, você vai colher consequência desse pecado. E as consequências não são boas. Cuidando do coração. Terceiro ponto. O texto também narra o arrependimento de Davi. No momento em que percebeu o erro que cometera, quando caiu nas ciladas do inimigo, deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi abater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Pode-se ter a impressão que Davi estava dormindo no sono da morte. O autor registra que ele sentiu bater o coração, o que seria o mesmo que acordar para a vida. Davi jamais se deu por vencido. Pelo contrário, sempre se voltava para o Senhor, buscando socorro para o coração arrependido, pois isso é considerado um homem segundo o coração de Deus. A postura de Davi, enquanto a praga e o anjo matavam as pessoas, nos ensina muito. Ele assumiu a culpa, que era somente dele. Eu é que pequei e eu é que fui muito mal. Porém, estas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. Davi levantou um altar ao Senhor, como é descrito aqui nos versos 18 a 27. No Monte Moriá, local onde Abraão foi provado e apresentou seu filho Isaque diante de Deus. Neste mesmo lugar, Salomão construiu o templo posteriormente. Davi usou o local onde Deus instituíra a aliança com Abraão, quando prometeu multiplicar sua descendência como as estrelas do céu. Abraão dar àquele local o nome "O Senhor proverá". Naquele local, Davi levantou o altar, sacrifício, confessou e orou ao Senhor.
E Deus respondeu, provendo o livramento do povo de Israel. A oração foi ouvida, o sacrifício foi aceito, o perdão foi concedido. O texto encerra dizendo que Davi sacrificou mais uma vez, agora em gratidão pela resposta à sua oração, não para fugir de Deus. É preciso colocar-se à frente com Ele para ser restaurado. É preciso confessar para recomeçar. Sucesso, dinheiro e sexo formam a tríade mais propagada pelos meios de comunicação, como a fórmula para a busca da felicidade. Muitas pessoas depositam sua fé cegamente nesses ídolos. É preciso reconhecer, porém, que Deus é quem engrandece e a tudo dá força, a Ele pertence a glória. Meus irmãos, o que está dizendo aqui nesse último ponto? Como que nós podemos cuidar do nosso coração? Nós cuidamos do nosso coração quando nós temos um coração arrependido diante da presença de Deus. Aqui Davi, ele reconheceu o seu erro. E não simplesmente reconheceu o seu erro da boca para fora, foi no fundo do coração dele. O texto vai dizer aqui que eles estavam orando com pano de saco e cinzas diante da presença de Deus. Era algo mais humilhante que alguém poderia fazer naquela época. Quanto a nós, queridos, quais são os nossos ídolos? Será que nós estamos tratando os nossos ídolos como fosse bobagem, zombando de Deus? Ou será que nós estamos colocando o nosso joelho e o nosso rosto no pó, reconhecendo que somente Deus, e é somente a Ele que pertence toda a glória, todo o louvor? Meus irmãos, que nós, em nome de Jesus, nos arrependamos dos nossos pecados, para que nós possamos crescer como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor, pela Tua graça, coloque-se no nosso coração a Tua santa palavra. E em nome de Jesus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, nos revelar, ó Pai, quais são os ídolos do nosso coração, para que nós possamos, Senhor, nos arrepender, ó Pai, diante da Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Transforma, Senhor, a nossa vida. Que nós possamos fazer como Davi, que se ajoelhou e prostrou diante da Tua presença, fez altares a Ti e agradeceu a Ti pelo perdão, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos perdoar, ó Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, louvado seja Deus pelo estudo da Sua palavra. Que nós possamos, logo mais à noite, às 19 horas, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre a Reforma Protestante e vamos estar falando sobre esse período da história tão marcante para a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E logo mais às 19 horas nós temos um encontro marcado para a honra e glória do nosso Deus. Abraço, Deus abençoe a sua família. Até logo mais às 19 horas.